CBN, eleições 2018. Toda segunda-feira, já há algum tempo, aqui no Jornal da CBN, Cássia Godoy, Gerson Camarote e eu, trazemos um convidado para falar sobre temas que consideramos importantes, que devem ser debatidos no processo eleitoral que está se iniciando. O assunto de hoje é a questão dos tributos, dos impostos, do quanto o brasileiro paga para consumir, para comprar, para negociar, para se relacionar. Imposto se paga para tudo. E nós vamos entender como é que a gente consegue ter uma discussão melhor sobre esse assunto, com a participação do presidente e coordenador de estudos do Instituto Brasileiro de Planejamento e Tributação, Gilberto Luiz do Amaral. Desde já, muito obrigado pela sua gentileza de estar conosco aqui no Jornal da CBN. Bom dia. Bom dia, Milton. Bom dia, Cássia, e bom dia, Camarote. É um prazer aqui estar com os ouvintes da Rádio CBN. Bom dia. Neste ano de 2018, houve uma tentativa de se avançar na reforma tributária, com um projeto na Câmara dos Deputados. O que continua emperrando um acordo entre as partes? É um acordo impossível esse? Há dois aspectos para se analisar do sistema tributário brasileiro. O primeiro aspecto que todo mundo concorda é de que é o sistema tributário mais complexo e caro do mundo, que pesa muito sobre o contribuinte, por causa da quantidade de tributos, quantidade de legislação e a quantidade de burocracia. O outro aspecto é que não há um consenso quanto à arrecadação. Nós brasileiros entendemos e temos provas, já que pagamos mais de 2 trilhões de reais de tributos por ano, mas enquanto isso os governos entendem que a arrecadação é baixa. Então, mudar essa incidência gera um conflito, principalmente entre a União, Estados e municípios. Exatamente nesse ponto que eu queria colocar, até porque normalmente você tem tido ali governos fracos, e quando você teve um governo forte que poderia mediar um acordo, a reforma tributária ficou ao largo, ou seja, não se priorizou, Gilberto Luiz. É preciso ter um governo com força política e mais do que isso, para a gente explicar melhor para quem está ouvindo a gente. Porque você tem ali disputa entre os estados, às vezes incentivo em cima de incentivo, por exemplo, pelo ICMS, para atrair empresas e setores para a sua economia regional. E, ao mesmo tempo, isso acaba, a médio prazo, também criando um problema de se administrar uma guerra entre estados. Sim, o problema da guerra fiscal é algo muito presente e veja até a mudança que se deu para que a guerra fiscal diminua. Ela levará muitos anos para acabar. E acredito que até nem chegue a acabar a guerra fiscal, porque nós não temos governantes preocupados com o país, nós temos governantes preocupados com a sua arrecadação do dia a dia, não se pensa a médio e longo prazo. Então, isso faz com que o poder legislativo, pressionado pelo executivo, faça uma série de barganhas junto à administração federal. E também nós temos a maior parte dos municípios brasileiros vivendo de repasses da União e dos estados. Então, isso é muito complicado. É necessário que o novo presidente ele apresente na campanha qual é a reforma tributária que vai fazer, se comprometa e efetivamente execute essa reforma tributária. Gilberto Luiz do Amaral, como tornar mais justo o sistema tributário brasileiro? O que deveria constar nessa reforma para a gente ter uma alteração que tornasse esse sistema menos desigual e penalizasse tanto o consumo e menos o patrimônio e a renda? Bom, o sistema tributário, a complexidade dele se dá porque essa quantidade de legislações, quantidade de tributos e obrigações acessórias, que é a burocracia, ela torna o sistema inseguro. Ou seja, não há segurança jurídica quanto a se está cumprindo corretamente ou não. Em relação à incidência tributária, nós temos a maior parte da arrecadação incidindo sobre a produção e o consumo.
a menor parte sobre patrimônio. Isso tem um aspecto político importante, porque para se tornar mais justo, nós deveríamos deslocar a tributação do consumo, pelo menos uma parte dessa tributação, para patrimônio e também para a renda. E aí não há consenso, porque a tributação também é muito forte sobre as empresas, então há uma disputa, há um medo do lado do trabalhador em ter uma incidência maior do imposto de renda e do outro lado dos empresários também de ter sobrecarregado o sistema de tributação sobre as empresas. Então, isso também não gera consumo, mas é necessário se fazer uma migração gradual diminuir a tributação sobre o consumo e levá-la para patrimônio e renda. Gilberto, eu queria tocar num ponto que eu tenho acompanhado muito isso, é a questão das desonerações. Você teve recentemente no país uma avalanche ali de desonerações no momento em que, de fato, havia uma crise internacional, ainda com reflexos no Brasil. A pergunta que fica, mas não foi por um prazo esticado demais, e mais do que isso, incluindo setores que muitas vezes setores que a gente percebe muito uma pressão externa, uma pressão política, que setores nem precisariam estar necessariamente dentro desse pacote de desonerações. A questão das desonerações, o Brasil tem um pacote de desonerações, basicamente, de todos os tributos. Tem no imposto de renda, tem nas contribuições, tem no ICMS, tem no IPI. Então, porque o sistema tributário brasileiro, ele é tão alto, porque se fosse cobrar, não houvesse as desonerações, nós teríamos uma carga tributária próxima de 50% do PIB. Então, o que é impraticável num país ainda emergente. Então, as desonerações, elas se dão porque o sistema tributário é muito pesado sobre todos. E que daí, na democracia, no parlamento, então, quem tem o maior poder político acaba conseguindo essas desonerações, mas torna o sistema tributário ainda mais injusto. O senhor se referiu a simplificar o sistema tributário. De que maneira essa simplificação deve ser feita? Qual é o caminho para se buscar isso? Sem mexer na tributação, que gera um conflito maior, nós podemos diminuir a burocracia tributária. Isso não é necessário nem lei, muitas vezes. É necessário decreto ou atos do Poder Executivo que acabem com a quantidade de burocracia existente sobre o cidadão, sobre o empreendedor, sobre a empresa. Então, um primeiro fato que não precisa de reforma tributária é reduzir a burocracia e reduzir de maneira em larga escala. O segundo ponto é compilar, é agrupar toda a legislação num único instrumento. Ou seja, nós temos muita legislação esparsa, o que complica o entendimento dessa legislação. Então, isso pode se fazer uma racionalização da legislação. Em terceiro lugar, nós temos alíquotas altíssimas, alíquotas incidentes, o famoso imposto por dentro, né, que é uma alíquota de 18% do ICMS, ela na prática, ela efetivamente é uma alíquota de 22%, porque ela é calculada, o tributo é calculado sobre ele mesmo. Então, tirar esse efeito do cálculo por dentro da tributação, de maneira a diminuir a incidência efetiva sobre o consumidor. E depois se criar uma regra no sentido de fundir tributos. Essa fusão de tributos depende de reforma tributária, então é algo um pouco mais distante. Mas também terá que ser feito porque ficar pagando PIS, COFINS, ICMS, IPI e ISS nas operações torna o sistema tributário, além de caro, confuso
gerando insegurança jurídica. De 0 a 10, qual é a chance que o senhor vê de que esta mudança realmente ocorra num próximo governo? Vai ser difícil, eu vejo, salvo se nós tivermos agora, no início da campanha eleitoral, alguém que seja honesto, que não use da hipocrisia, como é comum nas campanhas políticas, que alguém que se comprometa e fale, vamos fazer essa reforma dessa maneira e consiga também eleger uma maioria no Congresso Nacional, porque um presidente sozinho ele não consegue fazer a reforma, ele depende de uma base no Congresso Nacional que aprove essas medidas. E além disso também a população brasileira está distante das eleições, não tem se mostrado participativa, então isso também dificulta uma pressão da opinião pública junto ao novo presidente. Gilberto Luiz do Amaral, muito obrigado pela sua gentileza. Um bom dia. Bom dia a todos. Gilberto Luiz do Amaral é presidente e coordenador de estudos do Instituto Brasileiro de Planejamento e Tributação. Nesta série de entrevistas que nós